Gostaria de dar boas-vindas a você à aula Gestão Ágil com Scrum, essa maratona de inovação incrível que a ArcelorMittal preparou para você. Quem está falando aqui é o Nicolas Gifone, sou engenheiro de produção de formação, atualmente trabalho com métodos ágeis há vários anos, tanto na aplicação de métodos como a transformação cultural ágil. Eu venho aqui compartilhar um pouco de insights interessantes que podem somar para você. Eu trabalho no IEP, o IEP é o Instituto de Educação por Experiência e Prática. Nós somos uma empresa de educação corporativa que dá treinamentos e consultorias em todo esse universo ágil. Então vamos lá, pessoal. Hoje aqui nós viemos falar sobre gestão ágil com Scrum. O Scrum, ou quem gosta de falar o Scrum, é o método ágil mais utilizado no mundo, é o mais conhecido, amplamente difundido. Se você ainda não utiliza, acredito que vale a pena a sua atenção para entender se cabe na sua rotina, se faz sentido no seu contexto. Dito isso, antes de a gente falar do método em si, que é o Framework Scrum, que tem um passo a passo de ações, de como você pode gerenciar o seu projeto, é importantíssimo que a gente entenda o que é agilidade. Porque o Scrum é um meio, é uma ferramenta, é um meio para você aplicar o ágil. Então é importantíssimo a gente entender nesse primeiro momento o que é essa agilidade. Em um mundo que a gente vive hoje, super competitivo, com tantas e intensas transformações e mudanças, não tem mais espaço no mercado para você fazer projetos lentos, para você fazer projetos burocráticos, para você fazer na sua velocidade, ignorando o mercado. Hoje a gente vive num mundo que é muito louco, e todo mundo vê isso claramente. Então a gente precisa e a gente tem a necessidade de gerar valor mais rápido para os nossos clientes e responder às mudanças com muita adaptação e agilidade. É por esse motivo, entre outros, que o ágil vem ganhando várias referências no mercado. Hoje é quase que mandatório as organizações utilizarem agilidade, pois não tem mais vantagem competitiva no mercado que é duradoura. Pensa só, que empresa que hoje no mercado tem uma vantagem competitiva que dura para sempre, que dura 5 anos? Salvo a exceção que às vezes tem uma patente, alguma coisa muito exclusiva, é muito raro. Então a gente tem a necessidade de gerar valor mais rápido. Hoje a gente vive num mundo que as pessoas são altamente empoderadas. Se você pega o exemplo do streaming que ficou famoso no mundo, a Netflix, que é uma baita organização, revolucionou o mercado de streaming. Gente, pensa comigo, se o Amazon Prime começa de forma consistente a gerar mais seriado, mais filme, com mais frequência e melhores que a Netflix, você fica parado na Netflix? Só porque a Netflix é legal, só porque ela revolucionou o mercado, ou tem uma cultura bacana? Alguém fica numa empresa somente por isso? Não, basicamente a gente fica na empresa pela sua capacidade de gerar valor constante para os seus clientes e um mundo que as pessoas são cada vez mais empoderadas, e é por isso que a gente fala tanto do ágil. E o nosso entendimento dessa filosofia, do agile, do ágil, é que ágil, a gente pega uma definição do Stephen Denny, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: ser ágil é sua capacidade de gerar mais valor com menos trabalho. A sua capacidade de gerar o dobro do valor com a metade do trabalho. Ou seja, será que nós, no dia a dia, nós como os indivíduos, seja a nossa equipe ou mesmo a nossa organização, está gerando valor? A gente está entregando valor para os nossos clientes? Ou a gente está sempre ocupado com 1 milhão de projetos, nada termina, tudo trava e você não consegue gerar valor? Hoje que a gente vê no mercado, boas pessoas, gente, nas organizações que a gente acaba entrando, a gente vê um universo de pessoas que são tarefeiras. As pessoas têm várias tarefas. E algumas ficam felizes porque executam várias tarefas no dia a dia. Mas quando você para e pergunta assim, você está gerando valor? Você gera o valor que você gostaria? A gente de fato está encantando o nosso cliente com essas tarefas? Geralmente a resposta não é tão clara. Muitas vezes as pessoas travam nisso. E o que a gente vê no dia a dia é que a rotina consome, concorda? Todo mundo tem várias reuniões, tem vários projetos, tem que fazer vários reportes, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E quando você está só tocando algumas coisas, você vai estar só tocando os projetos e gerando pouco valor. Então, gente, o ágil, ele se tornou tão relevante, pois é a nossa capacidade de gerar mais valor mais rápido. Ou seja, a gente tem que nos nossos projetos, na hora que você for começar um projeto novo, falar o que é valor nesse projeto? Como eu consigo maximizar a capacidade de gerar valor nesse projeto? De identificar o que o cliente quer, claramente,
executar isso com a velocidade necessária, aprender durante o projeto. Você aprende durante o projeto, você não se pode mais dar o luxo de querer aprender quando o projeto acabar. Antigamente a gente falava muito das lições aprendidas de projeto, mas aí o projeto já terminou. Você aprende durante o projeto, por meio de execuções parciais, e adapta quando necessário. Então essa que é a essência do ágil. Identificar valor, entregar valor, aprender rapidamente e adaptar, e você está sempre rodando esse ciclo para quê? Encantar os nossos clientes. Porém, dito que ágil, né, a nossa capacidade de gerar mais valor para o nosso cliente, eu gostaria que a gente voltasse aqui um pouco e fizesse uma reflexão como que é a gestão de projetos normalmente. Já parou para pensar nisso? Como que é a gestão de projetos normalmente? Vou trazer minha visão, ver se você vai concordar comigo. Gestão de projeto, assim, vai começar um projeto novo. A primeira etapa, você vai identificar os objetivos do projeto, quem que é o cliente do projeto, qual é a equipe do projeto. Isso a gente chama de etapa de iniciação. Super ok, super importante. Passada a etapa de iniciação, você vai planejar o seu projeto. O que é o planejamento do projeto? Você vai fazer o escopo do seu projeto, ou seja, as atividades que você tem que fazer. Dessas atividades, você vai ver quanto tempo demora cada uma dessas atividades. Você vai estimar o tempo dessas atividades. E, obviamente, você vai estimar o custo dessas atividades. E aí você tem o que a gente chama de triângulo das restrições, que é a base de gestão de projetos tradicional, que é o escopo, o tempo e o custo. Esse triângulo das restrições, ele vai ser sempre importante, ele sempre vai acontecer. Mas qual que é a grande questão aqui que a gente gostaria que você refletisse nesse momento? Pense no projeto que você já tocou. O que é fixo no projeto e o que é variável? Entre escopo, tempo e custo, geralmente o que é fixo e o que é variável? Na minha percepção, numa ótica mais tradicional, você tem que o escopo é fixo, né? Você combinou de entregar aquilo, é o escopo do projeto, e você vai fazer de tudo para entregar o escopo no prazo estabelecido, né? No cronograma estabelecido, com um custo orçado. Concorda? Você vai fazer de tudo. Quando você pega o que a gente chama de PMOs, né, que são os escritórios de projetos tradicionais, quais são as principais métricas? É projetos no prazo e aderência de custo. E aí qual que é o desafio dessa filosofia? Por que a gente está questionando isso nesse momento no universo ágil? Que é o seguinte, em que momento entra o cliente? Nessa ótica que você tem o seu escopo e você vai executando o escopo, controlando prazo e custo, em que momento que entra o cliente? E a resposta é clara, né? O cliente entra na hora do planejamento do projeto. Você planejou o escopo de projeto que atenda a necessidade dos seus clientes. Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês, sobretudo que a gente está numa maratona de inovação. Quando você vai inovar, você tem clareza das necessidades do cliente no início do projeto? Você tem clareza da necessidade do cliente, o que ele realmente precisa, né? Antes de começar o projeto? Você pode ter uma percepção, concorda? E aí isso vai moldar um escopo inicial. Mas você, no início do projeto, tinha certeza do que seu cliente gostaria e, sobretudo, como o cliente, né, iria reagir às entregas desse projeto? Né? Existe alguma previsibilidade quando a gente vai rodar a inovação? É difícil de você imaginar, né? Talvez uma coisa ou outra sim, pode até acontecer, mas na sua essência, quando a gente fala de inovação, de fazer diferente, a gente está falando de novo. E isso é experimentação. Pensar uma coisa diferente, colocar para rodar, testar, coletar o feedback, adaptar, e dessa forma vai acontecendo. Você não tem a previsibilidade inicial do escopo. Então, se a gente não é capaz de trazer agilidade na adaptação do nosso escopo e a gente fica preso ao nosso escopo inicial, dificilmente a gente vai aumentar a nossa capacidade de trazer inovação. E é isso que esse método Scrum ele, né, traz de uma forma muito interessante, que a gente vai entrar em breve nesse assunto. Portanto, gente, quando a gente fala do ágil, a gente está falando de ciclos menores, de entregas parciais, ou seja, vai entregar de forma parcial, uma coisa de cada vez, e coletar feedbacks durante a execução. Então, aquela ótica que a gente tinha do PDCA tradicional, que você vai planejar o projeto do início ao fim, né, meses de planejamento robusto, para depois você executar, checar e agir só lá no final, e se não der certo? E o feedback do cliente, onde que ele entrou aqui nesse sentido? Então, é mandatório nesse momento que a gente rode ciclos menores, né? Isso a gente traz muita ótica do MVP, que é produtos menores para ser validados em ciclos cada vez mais curtos, para você trazer o feedback do cliente.
Então, aquele PDCA longo, com baita planejamento e execução longa, ele dá espaço a um planejamento curto, execução curta, aprendizado cada vez mais rápido e adaptação por meio disso. E aí você muda a ótica do triângulo das restrições, que é o escopo, custo e prazo. O escopo deixa de ser a coisa fixa para ser justamente a coisa variável. Por quê? Se você precisar adaptar o seu escopo, você tem que ser capaz de fazê-lo. Essa que é a grande questão. Se você está rodando projeto de inovação, o escopo precisa ser flexível. Concorda comigo? Então você vai inverter o triângulo. O prazo e o custo, eles sim vão ser fixos. Você vai manter um prazo, né, um cronograma para você entregar um projeto, uma inovação, assim como o custo para aquela inovação. E diante dessa coisa fixa, você vai justamente flexibilizar o escopo para aumentar a sua capacidade de gerar valor. Durante um projeto, a gente precisa ser capaz de adaptar o nosso escopo para aumentar a geração de valor. Faz sentido? Para você entregar uma coisa para o seu cliente, você vai pegar o feedback dele. Com qual design a gente entregou isso? Né? Com qual desempenho? Com qual usabilidade? E aí você tem um triângulo tão importante quanto o triângulo das restrições, que é o triângulo do valor. O triângulo que vai ser capaz de você trazer feedbacks e aprendizados constantes do seu projeto para que você consiga maximizar o valor que você gera e antecipar a geração de valor. Então, pessoal, é importantíssimo a gente trazer essa perspectiva, porque todo o Scrum que a gente vai falar agora, ele vai justamente trazer para a gente a nossa capacidade de aumentar a nossa geração de valor por meio de ciclos curtos, por meio do princípio, um dos mais importantes, que é flexibilização do escopo. A gente não fica apegado ao escopo, a gente fica apegado a encantar o cliente. E essa mudança de mentalidade ela é importantíssima, que muita empresa não tem. Muita gente se prende a isso, né? Que é um cronograma, que é o prazo, que é aquilo, tudo fixo, né? Não traz essa flexibilização e isso você perde a sua capacidade de trazer inovação, perde a sua capacidade de responder com agilidade. Eu já participei de vários projetos que é muito interessante, que você está no meio de um projeto e você fala uma equipe assim, pô, eu acho que até seria interessante a gente mudar o escopo, fazer isso de uma forma diferente, com design diferente, mas vai dar tanto trabalho mudar que é melhor deixar assim mesmo. Olha que loucura, gente. Como uma equipe, para aplicar a inovação, ela vê uma perspectiva de gerar mais valor para o cliente, mas ela não quer fazê-lo porque ela acha que vai dar muito trabalho na organização de mudar. O custo da mudança é muito alto. E quando isso acontece, já era. A sua capacidade de gerar inovação não vai acontecer. Porque as pessoas vão ser muito mais incentivadas a manter aquele padrão, mesmo que aquilo não gere o resultado e a inovação necessária, do que focar realmente no seu cliente quer. Então a regra do jogo é gerar mais valor para o cliente. E vamos adaptar o que precisa ser adaptado para que isso seja verdade, para que isso aconteça na execução, que o aprendizado, essa experimentação, que é teste, aprendizado, adaptação, aconteça cada vez mais rápido em nossos projetos. Fez sentido para vocês nesse momento? Então, pessoal, o Framework Scrum, ele conversa com tudo isso que a gente está falando. Né? Um método que já surgiu há anos atrás, que, igual eu falei no início, é amplamente utilizado no mercado hoje, que é um método, basicamente, para você planejar o seu projeto, ou mesmo rotina, por meio de planejamentos periódicos, entregas de valor parciais, ou seja, você quer pegar uma entrega de valor alta, grande, complexa, e quebrar isso em entregas parciais, e constante aprendizado. Ou seja, você tem mini PDCAs curtos que acontecem em sprints curtas, e entrega valor a cada uma dessas interações e aprende. O aprendizado, ele é muito importante. E aí, pessoal, o Scrum, ele tem basicamente 6 etapas. E é importante a gente falar, né, para você que está tocando o seu projeto, quer trazer o Scrum para o seu projeto, é que o Scrum ele começa na fase de planejamento. Então você já subentende que você já conhece quem é o cliente, já sabe qual que é o objetivo do projeto, né, já sabe quem é a equipe. Quando você tem essas informações, né, que é a etapa de iniciação, que você pode utilizar a TAP, né, que é o termo de abertura de projeto, ou Project Model Canvas, ou qualquer outra ferramenta nesse sentido, você começa a planejar o seu projeto. O que é a ótica do Scrum? Que é muito interessante e conversa muito com a teoria do Customer Centric, né, com o foco no cliente. A primeira etapa é você planejar, né, o escopo do seu projeto, que a gente chama de Product Backlog. O que é o Product Backlog? É o conjunto de entregas de valor que você tem no seu projeto.
O que muda nesse momento do Project Backlog? Que você não vai listar as tarefas que você vai colocar, você vai listar as entregas de valor do seu projeto. Então você vai começar o seu projeto, né, a gente que tem uma ênfase no cliente muito forte, né, na teoria do ágil, você fala assim, gente, o que eu vou entregar de valor para o meu cliente? Vou entregar valor A, B, o C, o D, e aí você tem uma lista ordenada, uma lista que é viva e emergente, porque a gente pode flexibilizar o escopo, que a gente chama de Product Backlog, o conjunto de entregas de valor que você tem no seu projeto. E isso é muito importante e é muito interessante pelo seguinte, você quer tirar, igual eu falei no início, a ótica do tarefeiro, né, de focar só em tarefas menores e focar em valor. Então a escrita do seu escopo, ela tem que vir na perspectiva de valor. É até comum no Scrum você utilizar o User Stories, né, que é as histórias do usuário, que você vai escrever o seu escopo na perspectiva do seu cliente, do porquê você está fazendo a coisa para o seu cliente. E aí você tem uma lista, né, a gente não ordenada, é uma lista viva do Product Backlog, que é o início da ótica do Scrum. E quando você tem essa lista, você vai olhar para a sua lista e falar o seguinte, olha, pelo tamanho das minhas entregas, por meio da complexidade das minhas entregas, qual que deve ser o meu ciclo de interação, de entrega de valor nesse projeto? Qual que deve ser a minha corrida rápida, que a gente chama de sprint? Qual que é o tamanho dessa sprint nesse projeto? Será que eu consigo entregar valor toda semana? Pela natureza do projeto? Será que eu consigo entregar valor a cada 2 semanas? Será que eu consigo entregar valor a cada 3 semanas, 4 semanas? E no Scrum a gente trabalha essa sprint com a periodicidade de 1 a 4 semanas, ou seja, mais de 4 semanas é muito tempo para você entregar valor, a gente está falando de agilidade, entrega ágil de valor, e aí você define, olha, no meu projeto eu vou entregar valor de quanto tempo? É de 1 semana, de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas ou 4 em 4 semanas? E você define esse tempo, que a gente chama de tamanho da sprint. Obviamente, quanto menor o tamanho da sprint, maior a sua capacidade de gerar valor. Ou seja, quanto menor o tamanho da sua sprint, mais rápido você vai estar trazendo interações, entregas, mais rápido você vai estar aprendendo. Porém, nem sempre, obviamente, você vai ser capaz de fazer sprints de 1 semana. Isso vai muito da natureza do projeto. E aí, pessoal, o Scrum, ele é basicamente muito simples, né? Você tem um Product Backlog, você definiu o tamanho da sua sprint. Quando você define o tamanho da sua sprint, você começa a rodar o projeto. Por quê? É menos planejamento e mais execução. Né? Ou seja, você quer começar a executar o seu projeto. Então, imagina que você define uma sprint de 2 semanas. E você tem, né, o seu escopo inicial com o Product Backlog, com um conjunto de listas. Você vai reunir sua equipe numa reunião que a gente chama de planning, ou reunião de planejamento da sprint, e vai falar o seguinte, gente, o que de valor a gente vai entregar na primeira sprint? E o time vai se alinhar a isso. Né? Ou seja, vamos entregar isso de valor ou não vamos entregar aquilo? E é interessante que essa discussão desse planejamento da sprint faz as pessoas saírem do automático. Porque você não segue o escopo por o escopo estar assim, você está sempre pensando o que eu posso gerar de mais valor nesse momento aqui do projeto, seja na primeira ou seja na 10ª sprint. Ou seja, o time se reúne, uma reunião que a gente chama de planning, e fala assim, gente, o que a gente vai entregar de valor nessa sprint? Então vai ser A, B e C, você planejou isso, começa a executar, e aí você tem todo dia o que a gente chama de dailies, né, ou reuniões diárias, que é uma reunião de 15 minutos, uma reunião super simples, na qual o time vai compartilhar os avanços que tiveram para gerar autocoordenação do time. Então as pessoas vão responder o seguinte, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e se houve algum impedimento na minha entrega. Porque você não quer entregar com velocidade, com agilidade, né, no momento certo. Então você precisa de uma autocoordenação diária que vai garantir você chegar no final da sua sprint e concluir o seu desafio. E o interessante dessa daily, né, que essa reunião de 15 minutos, tá, gente? É uma reunião curta de repasse para a gente entender essa autocoordenação do time, para que você não tenha surpresa. Por exemplo, você chegar na sexta-feira e falar assim, fulano, fulana, e como que está o projeto? Como que está essa entrega? Aí você, pô, Nicolas, não deu tempo de fazer. No Scrum não existe isso. Se o time não está com algum impedimento, algum problema de entrega, isso já é transparente e sai muito antes. Então isso é muito interessante, porque o time está sempre se autocoordenando para garantir as entregas do projeto. E aí você tem essa reunião diariamente, e no último dia, você tem basicamente a seguinte 2 reuniões. A primeira é de review, na qual você vai conferir se o que você planejou naquela sprint realmente foi concluído, com os requisitos necessários, atendendo às necessidades do cliente.
e você vai ter uma reunião de retrospectiva para o time melhorar a sua performance. E aí você não está discutindo sobre a entrega em si, sobre o produto a sendo construído, e sim sobre a performance do time, ou seja, o que a gente mandou bem nessa sprint, o que a gente mandou mal nessa sprint, o que a gente pode fazer diferente. Então, pessoal, a sprint tem mais ou menos a seguinte visualização, né? Você vai ter uma primeira coluna, que é o seu produto backlog, tudo aquilo que precisa fazer. Você tem uma segunda coluna, que é aquilo que você está fazendo naquela sprint, ou seja, aquilo que você definiu quais são as entregas de valor naquele período de tempo e aquilo que foi concluído. Então, o Scrum é interessantíssimo porque ele tem uma gestão muito simples. Basicamente, você tem que saber o que você não está fazendo, o que você priorizou naquele momento. Então, é uma excelente ferramenta de priorização que garante você estar sempre gerando mais valor com menos trabalho, que é a essência que a gente falou lá no início, e a gente tem um concluído. E aí você tem uma estrutura assim, só para ficar bem claro para vocês. A gente vai ter, no dia 1 da sprint, a plane. Então, imagina que tem uma sprint de uma semana. Como que é a ótica do Scrum, pessoal, para ficar bem tangível para vocês? Você tem uma plane no primeiro dia, que você vai planejar o que você vai fazer naquela semana, vai estar autogerenciando o time diariamente nas dailies, e no último dia da sprint você vai ter uma review para conferir se o que você planejou realmente foi concluído, uma reunião de retrospectiva, para você melhorar a performance do time. Ou seja, você tem uma cadência muito interessante de execução, de planejar o que precisa ser feito, garantir a execução e aprender ao final da sprint. Aí você planeja de novo, executa rapidamente e aprende ao final da sprint. Você tem ciclos rápidos de execução de aprendizado, que é justamente que traz a capacidade de você de trazer a adaptabilidade para o seu projeto. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar bem tangível para vocês como que é essa ótica do Scrum, tá? Que é o seguinte. Imagina, esse a gente pegou de um livro muito legal que a gente recomenda, chama Sprint a Sprint, que segunda-feira de manhã você tem uma plane, você vai reunir todo o time, você vai planejar o que precisa ser feito naquela semana, quais são as entregas de valor. De onde você pega essas entregas de valor, Nicolas? Do produto backlog, que é a lista que você tem. Você diariamente tem a daily, que você vai monitorando isso, essa autogestão do time. Na sexta-feira, você tem uma review, ou seja, você vai checar se aquilo que a gente planejou foi realmente o que foi executado. E você tem uma retrospectiva, que nesse caso é a cada 2 semanas, que você pode fazer a cada sprint ou a cada 2 semanas, enfim, com a curiosidade que achar interessante, para você trazer aprendizado para o time. E periodicamente a gente tem uma reunião que a gente chama de showcase, que é apresentar o que você está construindo para o seu cliente stakeholder. Então, essa aqui é mais ou menos, pessoal, a ótica do Scrum. Você vai ter um planejamento inicial, que é o Product Backlog, que são as entregas de valor na visão do cliente, e você tem uma cadência de execução muito interessante, que foca muito na priorização de valor, que foca muito na execução contínua e antecipada de valor, e esse aprendizado rápido ao final da sprint. Então, planejou, executou, checou. Planejou, executou, checou. Assemelha muito a ótica do PDCA, mas numa velocidade muito maior, focada em entregas parciais, para que você consiga trazer mais valor para o seu projeto. Fez sentido, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu, obviamente, não queria esgotar o tema, mas convido todos a participarem aqui do grupo do WhatsApp para a gente trazer mais exemplos, trazer materiais, trazer e-books interessantes para aprofundar o seu conhecimento, para que você consiga ser cada vez mais ágil e potencialize o valor que você tem no seu projeto, encantando sempre o seu cliente, que é mandatório no dia de hoje. E para fechar, te convido a fazer o nosso quiz, o nosso teste, sobre os seus conhecimentos em gestão ágil e em Scrum. Tenho certeza que vai trazer insights super legais para vocês e ainda conta para o ranking aqui da Maratona de Inovação para você pegar o seu certificado. Então não deixe de fazer aqui o nosso teste, ficou super legal, preparado aí com todo carinho para você. E por fim, para fechar, convido vocês a seguirem a gente nas mídias sociais aqui do IEEP, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, das nossas consultorias, dos nossos treinamentos. Quem sabe a gente não trabalhar junto no futuro também. Valeu, um forte abraço para vocês e boa sorte na aplicação, para a gente ser cada vez mais ágil e gerar cada vez mais valor para os nossos clientes. Um abraço.